Fala galera, e aí, beleza? Estamos aí para mais um vídeo, quase acabando o nosso mini curso. E nesse vídeo a gente vai falar sobre uma coisa extremamente importante no desenvolvimento, que é formulários. Os forms aqui do Django, né? Porque esses formulários permitem que a gente crie registros, a gente cadastre coisas e salve essas coisas no banco, consulte coisas, delete coisas e por aí vai. Só para te dar uma ideia do que são formulários, roda o seu servidor aí e abre lá no navegador o nosso querido site. Entra lá no painel do administrador, pode ser em clientes, dá um clique aí e vamos lá em adicionar cliente. Isso daqui é um formulário. Um campo do formulário, outro campo do formulário, e isso daqui permite com que a gente salve um registro ou edite um registro e por aí vai, beleza? A gente vai criar exatamente isso daqui agora, só que nas nossas telas personalizadas do site. Ou seja, a gente vai criar uma tela parecida com essa para o cliente, produto e compra. A gente vai criar os formulários de cada um deles. Então pode voltar lá para a tela inicial. E aqui, quando a gente clicar em cadastrar cliente, vão aparecer o campo de nome, e-mail para a gente preencher e um botão de salvar. Aqui é a mesma coisa nos outros dois. Então vamos lá colocar a mão na massa para esse negócio funcionar direito. A primeira coisa que a gente precisa fazer é adicionar um arquivo em branco aqui nas nossas apps, que é o arquivo de forms, que não existe aqui. Então vamos lá. Primeiro no cliente, adiciona aí forms.py e faz exatamente a mesma coisa para as outras apps. Sem usar o core, porque no core a gente não vai criar formulário de nada. É só cliente, compra e produto. Ok, nossos formulários já estão criados, os arquivos de form. E agora a gente vai preencher esses caras aqui com os dados que a gente precisa, com o código que a gente precisa para deixá-los funcionais. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser no form de cliente. Então dá um pause no seu vídeo e digita esse código aqui. Como você já deve ter digitado isso, vamos explicar o que está acontecendo aqui. Primeira coisa, a gente importa o forms do próprio Django. O Django tem um pacote que é dos forms para poder entender o que está acontecendo, beleza? Para poder trabalhar com formulários aqui dentro do Django. Então entra lá na documentação do Django, vou te mostrar uma coisa, Documentation, digita Forms. Pode clicar nesse primeiro link aqui. E aqui vai ter vários links para poder tirar suas dúvidas, explicar o que são esses forms e tal. Dá um clique nesse primeiro aqui. Deixa eu ver, não sei se tem em português, deve ter. Não tem em português. Mas você pode dar uma navegada aqui pelo site, se você tiver um pouco de familiaridade com o inglês. Se não tiver, vai copiando aqui e tacando lá no Google para traduzir. Mas basicamente o formulário é aquilo que eu expliquei. Ele consiste no gerenciamento, de campos para poder inserir, editar coisas e tal, fazer consulta no banco através de uma pesquisa feita no campo de formulário, que a gente vai ver isso daqui a pouco. Para usar um formulário, a gente precisa criar o formulário primeiro, porque ele não existe, certo? Então a gente vai precisar aqui no cliente de dois formulários, que foram os que a gente criou aqui agora, que é o novo cliente e buscar cliente, beleza? Esse formulário de novo cliente, ele vai ter dois campos, que é o campo de nome e o campo de e-mail, que são justamente os campos que a gente precisa lá para cadastrar o nosso cliente. A gente cadastrou lá na model, cadê? Aqui o nome e o e-mail. Aqui embaixo a gente está importando a model, ou seja, a gente vai criar um formulário com base na nossa model. Esse ponto models eu já falei o que ele faz. Ele vai pegar o models da app que está aberta no momento, no caso é cliente. Ele vai pegar esse models aqui e procurar o objeto cliente, certo? Que é exatamente esse aqui. E aqui dentro ele indica que quer criar um formulário do tipo model form, ou seja, ele vai criar um formulário baseado na nossa model de cliente. Está até falando aqui embaixo, model cliente, para poder centralizar esse formulário baseado na nossa model. E aqui embaixo a gente especifica quais campos que a gente quer mostrar no nosso formulário. Porque na nossa model, a gente não precisa desses dois campos, a gente precisa só de nome e e-mail, beleza?
Então aqui a gente fala que quer usar a model cliente e os campos que a gente precisa. Pronto. Aqui embaixo, na nossa classe no nosso formulário de pesquisa, a gente vai ter um campo só, que é o campo de pesquisa, que é um campo de texto para a gente digitar o que a gente quer, que no caso vai ser o nome de um cliente, por exemplo. Então, esse formulário só precisa de um campo. E vai ter um botão abaixo desse campo para a gente clicar no pesquisar, para buscar. Igual o Google aqui, por exemplo. Se você entrar no Google aqui, ele é um formulário de um campo só. Um campo de texto, pesquisa e um botão para poder pesquisar o que você digitar. Concorda comigo? A gente está fazendo exatamente isso daqui. A gente está fazendo um campo de pesquisa e um botão para poder pesquisar. Certo? O botão não aparece aqui, ele aparece só na tela. Mas aqui é o nosso campo de pesquisa, assim como a tela do Google. Então, ok. Nosso formulário está criado. A próxima coisa que a gente precisa fazer agora é criar os outros formulários para as nossas outras apps. Então, vamos criar o formulário de todo mundo primeiro, para depois passar para a próxima parte. Porque todos os formulários são bastante parecidos, é tudo bem semelhante, um muito parecido com o outro. Como todos fazem a mesma coisa praticamente, então não tem muita diferença. Então vamos lá entrar em compra, forms, vai ser a mesma ideia. Vamos lá no produto primeiro, ao invés do compra, melhor. Aí, produto. Dá um pause no vídeo, digita esse código aí e você vai perceber que é exatamente a mesma ideia do anterior. A gente está usando a model de produto, está criando um formulário de cadastrar do mesmo modelo, só que usando a model de produto e com os campos que a gente precisa, que no caso é o nome do produto e o tipo do produto, que é aquele choices que a gente fez lá atrás. Esse choices aqui, tipo de produto e o nome. Pronto, isso aqui já não tem dúvida, pesquise a mesma coisa que eu falei no anterior. Salve isso daí, fecha. E agora vamos lá para a tela de compra forms. Adivinha só? Mesma coisa. Dá um pause no vídeo, digita esse código aí e você vai perceber que é exatamente a mesma coisa. Ele vai usar a model de compra, vai criar um novo formulário de compra. Só que aqui a gente vai ter um campo a mais, que vai ser o campo de descrição, que a gente mostrou, que eu falei que é aquele text field. Na frente o campo de cliente, que é o foreign key, e na frente o produto, que também é o foreign key. Beleza? Embaixo, o campo de pesquisa exatamente igual. Então não tem nenhuma diferença dos outros dois. Beleza? Esse é o padrão para criar um formulário. Tem várias outras variações possíveis para você fazer, mas não convém no momento. Aqui eu estou mostrando só o pontapé inicial para você saber de onde começar. Ok, nossos 3 formulários estão criados. Esse é o primeiro passo para a gente poder começar a trabalhar de verdade com os formulários aqui no Django. A próxima coisa que a gente tem que fazer agora é ir lá na nossa view de cliente, porque aqui dentro a gente precisa chamar esse formulário. Olha se você concorda comigo. Quando a gente vai carregar uma tela, eu mostrei para vocês que a gente usa o template dessa tela, certo? A gente aponta para o template dela. Só que como a gente quer carregar um formulário dentro deste template, a gente precisa passar esse formulário para essa tela, porque senão a gente vai carregar só a tela sozinha sem formulário. E como o nosso formulário é baseado na model, a gente precisa mandar ele dentro do nosso context, que eu já mostrei para vocês que esse context é responsável por enviar parâmetros para a tela, para eles ficarem disponíveis lá na tela. Então aqui a gente precisa carregar o nosso formulário. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente tem que importar lá do nosso forms os formulários que a gente quer usar aqui na nossa view. Então dá um pause, copia isso daí, digita esses códigos e aqui você vai perceber o que está acontecendo. From forms, que é do nosso arquivo forms, beleza? Import os nossos 2 formulários que a gente criou, o novo cliente form e busca cliente form. Nome perfeitamente igual, tudo certinho. Então nossos formulários já estão disponíveis aqui para serem usados onde a gente precisar. O primeiro lugar que a gente vai usar vai ser aqui na tela de cadastrar cliente. Então primeiro a gente vai apagar esse aqui, substituir por isso. Dá um pause no vídeo, copia esse trecho de código aí e eu vou explicar o que está acontecendo aqui embaixo. A primeira coisa que a gente faz é criar uma variável
que vai receber esse formulário nosso, novo cliente form, beleza? Não pode esquecer do abre e fecha parênteses no final. Então essa variável aqui, ela contém um formulário. Essa variável é um formulário. Concorda comigo? Se o formulário é um objeto, aqui uma classe, então essa variável está basicamente instanciando esse objeto, como se fosse isso. Então, com o formulário dentro dessa variável, a gente precisa enviá-lo para a tela, certo? Ignore esse daqui por enquanto, depois a gente volta nele. A gente precisa mandar esse formulário lá para a tela, context client form. Então vamos salvar aqui, a gente vai fazer um teste, vamos mandar esse cara para lá e carregar ele no nosso template. Abre aqui o cadastrar cliente, aí. Agora a gente precisa abrir esse formulário aqui, por exemplo, assim. Nosso formulário vai vir aqui embaixo, certo? Então beleza, dá um pause no vídeo e digita esse trecho de código aí. Como você já digitou, eu acho, e espero, você está vendo aqui que a gente está criando um formulário na nossa tela, um form, método post, e aqui dentro alguns parâmetros, aqui embaixo um botão como você já conhece, beleza? Utilizando as tags do Bootstrap para poder ficar verde, como você já conhece também os success aqui. E esse outline eu vou mostrar lá na tela como é que ele fica. A primeira coisa que a gente faz aqui é o seguinte, a gente cria um formulário com o método post, que eu vou falar daqui a pouco. Essa linha aqui, CSRF token, é uma coisa do próprio Django, questão de segurança. Sempre que tem um formulário precisa daquele campo ali, daquele parâmetro. Aqui, ó. Se você tiver curiosidade de ver como funciona isso daqui, pode dar uma lidinha aí. Não tem português, mas como eu falei, esse site aqui não é difícil de entender o que está escrito, pode dar uma vasculhada aí, mas resumidamente falando, é questão de segurança do formulário. E aqui é o nosso formulário em si, que a gente passa todo o objeto completo do nosso form que a gente montou aqui para a tela, que eu falei que é esse cara, que nada mais é do que o nosso formulário que a gente criou. Só de fazer isso daqui, esse bloco de código, a gente já está criando dois campos automaticamente, nome e e-mail, lá na tela do nosso navegador. Se você quiser, dá uma salvada aí, vem aqui no navegador, dá um F5 e pronto. Na tela de cadastrar cliente já tem um formulário montado, beleza? Está bem mais aceitável. Com o botãozinho de salvar, ok? O campo de nome e o campo de e-mail. Está vermelho porque lembra que isso daqui é um e-mail e o Django valida se tem ou não, está ou não digitado certo. Aqui, ó, tá falando até ali, ó, digite o e-mail, endereço de e-mail válido. Você coloca um arroba, não funcionou, e-mail, já aceitou, tá vendo? Então esse é o formato de e-mail que o Django espera, automaticamente, igual eu falei com você. Vamos voltar lá. Esse método post significa que quando você clicar num botão que seja do tipo submit, ele vai enviar os dados desse formulário utilizando o método post para algum lugar. Ele vai montar um request dessa página e vai enviar para algum lugar. Que lugar que é esse? Justamente a nossa view. Então, quando você clicar no botão de salvar aqui do navegador, salvar, ele vai montar um pacotinho, enviar lá para a nossa view e esse pacote vai estar disponível aqui dentro. Ele vai vir através do request. Por isso que eu falei lá atrás que essa variável a gente iria utilizar depois. Esse request é justamente o pacote que ele monta quando a gente clica no botão salvar lá na tela, beleza? E esse if aqui verifica se o request que está chegando nesse ponto é do método post. Se ele está usando o método post. Por quê? Porque se isso daqui for verdade, significa que clicou no botão salvar. Ok? Se clicar no botão salvar, ele vem aqui e vai printar na tela salvar cliente. Porque depois a gente vai fazer o método salvar aqui dentro. Entendeu? Então, para você testar isso, é só ir lá no navegador, digitar qualquer coisa, preencher o e-mail e clicar no botão salvar. Pronto. Teoricamente salvou.
Aqui no código ele está só printando, está só fazendo um print, escrevendo na tela que está salvando o cliente. Para conferir, você vem aqui no prompt que vai estar escrito aqui embaixo, salva cliente. Ele printou exatamente o que a gente pediu, beleza? Então, significa que ele entrou nesse if, ou seja, nossa tela já está funcionando. Só não está salvando no banco ainda, porque isso aqui a gente vai fazer na última aula. Esse é o ponto principal dos formulários aqui do Django. E agora, para a gente fazer tudo funcionar perfeitamente, a gente precisa terminar de preencher esses campos aqui. Então, a ideia vai ser semelhante a esse daqui. Vamos lá para o próximo ponto. O próximo ponto vai ser o formulário de consultar cliente, que a gente ainda não mexeu. Exatamente a mesma coisa, só que usando o formulário de busca cliente form, certo? Cria uma variável, verifica aqui se é o post, e no context ele manda lá para a tela o busca cliente. Qual tela? A tela consultar cliente. Então agora a gente tem que ir lá no consultar cliente e colocar o nosso form aqui dentro. Dá um pause no vídeo, digita esse bloco, salva, vai lá na view, salva também, que eu esqueci de salvar. Aqui já está tudo certo. Quando clicar no botão de pesquisar, ele vai printar lá no prompt o busca cliente. Cadê? Aqui. Não, esse aqui está errado. Esse. Vou fechar aqui para não confundir. Aqui é o botão de buscar, certo? E esse outline primary, esqueci de falar o que é isso. Vamos lá no navegador. Esse outline nada mais é do que a cor verde, a cor que você selecionar, apenas contornando o botão, certo? Quando posiciona o mouse ele troca de cor, ele preenche tudo. Lembra que quando a gente fez o primeiro botão a gente colocou apenas primary, sem esse outline? Serve para isso. O primary preenche tudo, sem o outline, e dessa forma aqui ele preenche tudo, dessa forma ele coloca só o contorno. Então você vem aqui no navegador, clica em cliente, consultar, que está aqui a nossa tela. Pode digitar qualquer coisa, clicar em buscar, que ele vai fazer a busca e printar aqui, busca cliente, beleza? Ok, então a gente já fez o nosso formulário de busca do cliente, consultar o cliente. Como o deletar cliente e o editar cliente não vai ter uma tela por enquanto, a gente deixa ele vazio, beleza? A próxima coisa que a gente vai fazer agora vai ser mexer lá nos formulários e na view do produto. Então abre aí o form do produto e a view do produto. Dá um pause no vídeo e, como de costume, mesmo esquema, digita a importação dos forms que a gente criou, novo produto e busca produto form aqui. Beleza? Já falei isso na outra app. E dá mais um pause no vídeo, digita esse novo bloco de código, que é exatamente a mesma ideia do outro, só que aqui usando o formulário de produto, não tem diferença nenhuma. Como já vai ser a mesma coisa para consultar, pode fazer direto também. Dá um pause no vídeo, digita esse bloco de código aí, exatamente a mesma ideia, então não tem nada de novidade. No primeiro eu já expliquei detalhe por detalhe, então já está tudo bem desenhado para você. Agora é só colocar os formulários aqui no cadastrar produto e consultar produto. Dá um pause no vídeo e digita o código, mesma ideia. Agora abre a tela de consultar produto, dá um pause no vídeo, digita o código novamente, mesma ideia como sempre, e vamos testar lá no navegador para ver se está ok. Produto cadastrar, beleza? Nossa lista está aqui, sendo exibida. Consultar, a mesma coisa. E agora a gente vai fazer o compra, que também, como de costume, é a mesma ideia. Vamos lá em views, pausa o vídeo, digita a importação, não vou mostrar onde que é porque você já sabe, está cansado de saber. Pausa o vídeo novamente, digita o outro bloco de código, pausa o vídeo novamente e digita o último bloco de código. Tá vendo que a ideia é basicamente a mesma? Então se você sabe fazer um, você consegue fazer os outros, porque o que precisa é um template inicial. Por isso que eu fiz esse mini curso, para você ter um template inicial para conseguir ter a base para qualquer site que você quiser criar. Continuando, cadastrar compra, pausa o vídeo,
digita o bloco de código, cadastrar compra. Vamos lá no consultar compra agora. Mesma coisa, pausa o vídeo, digita o bloco de código de consulta. Vamos lá no navegador e testar para ver se os formulários estão sendo carregados corretamente. Ok, cliente já está pegando, mesa também. Aqui você vê que já está buscando do banco, certo? Porque isso aqui é um foreign key, é um campo de foreign key, que ele já busca automaticamente do banco, então a gente não precisa fazer nada para carregar. Então, se cadastrar um cliente novo lá no banco, ele já vai aparecer aqui na tela para a gente, tá vendo? Consultar, a mesma ideia, tá aqui também, para te mostrar que como é que isso daqui funciona. Vamos lá no nosso painel de administrador. Deixei outra aba aberta aqui para não ficar abrindo um monte de aba desnecessário. Vamos lá em cliente, cadastrar um cliente novo, colocar o nome de teste 2. E-mail, não vou colocar e-mail. Tá vendo negrito aqui? Negrito justamente porque é obrigatório. Se deixar em branco ele não deixa salvar. Pronto, teste 2. Se você vier aqui e dar um F5, já está teste 2 disponível. Tá vendo? Então não teve o menor trabalho, simplesmente carregar o campo que ele já vem com o foreign key carregado. Agora você deve estar se perguntando, o meu site está bonito, usando Bootstrap, com os botões bonitos, com esse menu arrumadinho, com a fonte padronizada, beleza, aquela coisa toda bacaninha. E quando eu entro no formulário, essa coisa horrorosa, com esses campos ridículos e quadrados esquisitos, com esse botão bonito, pá, esse negócio todo, mas com esses campos horrorosos, sem formatação e sem graça. Principalmente essa coisa escabrosa aqui, ó. Esse trem horroroso. Como que a gente resolve isso? Como que a gente vai aplicar Bootstrap para os campos dos nossos formulários? Existe no Django, pro Django na verdade, uma coisa chamada Crispy Forms. Digita no Google, como sempre, que você vai ver que coisa sensacional. Deixa eu só procurar aqui. Tá errado. Aqui, ó. Você entra nesse link aqui, ó. Django Crisp Forms, total. Forms have never been this crispy. Ok, beleza, pode ser isso. Abre aí, abre esse link aí que eu mostrei. Que aqui vai, aqui esse é o link, a página desse pacote pro Python. Simplesmente sensacional. Ele facilita a vida de nós desenvolvedores para poder deixar todos os campos de um formulário usando o Bootstrap de forma simples. A gente não precisa saber as tags do Bootstrap para os campos, igual no botão que, por exemplo, tem esse btn, outline, primary, aquele negócio todo. A gente não precisa disso usando esse Django Crisp Forms. É só usar ele, passar esse detalhezinho aqui lá no nosso formulário, que significa como se fosse uma template tag. Mas isso daqui a gente passa como se fosse uma notação na hora que a gente vai chamar o formulário. Aqui na frente, ó. Coloca o pipe e chama o Crispy. Dessa forma, a gente já faz com que o formulário seja carregado usando o Bootstrap. Isso é muito lindo. É como se isso daqui fosse um parâmetro. Tem vários outros parâmetros que dá para usar usando o pipe aqui no formulário. Para fazer isso funcionar, a gente tem que fazer uma coisa primeiro. A gente tem que ir lá no nosso Django, limpar aqui, certeza de que o ambiente virtual está ativado, beleza? E a gente precisa instalar o pacote do Crispy Forms. Para isso tem que chamar o comando pip install, digita Django -crispy -forms. Ok? Instalado com sucesso a versão 1.9.1. Só um detalhezinho, lembra que lá no início da configuração a gente criou esse arquivo requirements, certo? Que eu falei com você que sempre que a gente colocasse um pacote novo no nosso projeto, a gente precisaria colocar ele aqui, porque se precisasse configurar um novo ambiente,
já estaria na mão para poder usar sem dor de cabeça. Então a gente só coloca ele aqui, porque quando a gente for instalar esse projeto numa outra máquina, por exemplo, é só instalar o requirements completo, que ele já vai instalar tudo e a gente não vai ter dor de cabeça depois. Essa é a primeira parte. A segunda parte, para poder usar o Crisp Forms, a gente tem que ir lá nos settings do nosso projeto e usá-lo aqui. Ele é como se fosse uma aplicação nova dentro do nosso projeto. Ele é considerado, ele é visto como uma app nova, beleza? Então a gente tem que jogar ele aqui para ele ser acessível no resto do projeto. Então digita aqui Crisp underline Forms e uma vírgula no final, porque senão dá pau depois. Esse é o próximo passo. E a última coisa que a gente precisa fazer é adicionar o que ele vai usar, qual pacote que ele vai estar ligado. A gente tem que indicar, que no caso vai ser o Bootstrap. Então a gente passa aqui Crisp underline template underline pack e na frente a gente passa qual que é esse template, no caso Bootstrap 4, beleza? Pronto, só isso daqui faz com que a gente tenha a possibilidade de usar aquela notação que eu passei para vocês com o pipe, e isso vai fazer com que o nosso projeto já tenha os campos usando o lindo Bootstrap. Para você ver isso funcionando, digita o pipe e coloca Crisp na frente. Vamos lá no cliente, cadastrar. Opa, deu pau. Ok, esse erro é esperado. Tá falando aqui que na template, nosso template tem um erro de sintaxe, Crisp. Ele não conseguiu identificar o que é isso daqui. Só que para poder usar o Crisp Forms dentro dos nossos templates HTML, a gente precisa informar o Django que a gente quer carregar, que a gente quer usar isso. Então a gente precisa carregar esse pacote, porque ele é um pacote Python, certo? Então você vem aqui, como o código Python é expressado entre chaves e porcentagem, a gente manda carregar o nosso Crisp Forms. E a gente passa aqui na frente tags, porque essas tags são justamente os parâmetros que a gente usa aqui embaixo, beleza? Isso daqui, por exemplo, é uma tag. Então salva isso daqui, vamos lá de novo, dá F5. Olha que beleza, já está usando aqui, ó, perfeitamente. Nossos campos de texto já estão usando o Bootstrap. Está indo lá até o final, isso aqui dá para mexer depois, mas não vem ao caso. O importante é que ele já está usando isso e já faz parte do nosso projeto. Então o campo não está estourando a tela, está funcionando bonitinho, tá vendo? Para ajustar isso daqui, porque isso aqui está meio feio, vou fazer uma coisa. A gente vai lá no nosso Base, e está muito colado aqui, ó. Está muito colado aqui e visualmente isso não fica legal. Então vamos lá no Base, no HTML, lá no Core, Templates, Base. E aqui, ó, vem aqui, logo depois da abertura da tag body, você vem e abre uma div, coloca a class dessa div, container. Esse container é justamente do Bootstrap, que ele faz com que o seu site fique de um tamanho padronizado. Ele quebra o seu site em blocos para que você consiga justamente controlar o tamanho de cada bloco. Aí, ó, pronto. Então o nosso site ficou dividido exatamente nessas bordas aqui, entendeu? Ele cria essas bordas no tamanho padronizado para o nosso site. Se você quiser dar uma estudada sobre o Bootstrap, você vai ver sobre isso. Então você consegue quebrar a tela em 12 pequenos blocos e trabalhar com esses blocos separadamente. O container proporciona isso para a gente, beleza? Então aqui, vamos puxar aqui de novo para ver ele diminuindo.
Aí tá vendo? Os campos sempre dentro do limite do container. E o container nunca estoura tudo igual estava antes, encostando sempre na borda. Ele sempre deixa uma gordurinha para fora. Beleza? Ok, então essa é a parte que eu queria mostrar. Só que, como você pode ver, os outros templates todos ainda estão dessa forma. Significa que a gente precisa fazer o mesmo processo que a gente fez para esse, para os outros. Dê um pause no vídeo, faça sozinho por conta própria, depois volta e eu vou passar por cada uma das páginas aqui para você ver como é que elas ficaram. Mão na massa. Bom, como eu sei que você fez tudo o que eu falei, porque o seu aprendizado depende de você, então eu acredito que você tenha pausado o vídeo e tentado por conta própria, né? Beleza. Mas, se não quis, ou se tentou, vamos lá corrigir agora para conferir se está tudo certo. Não passa de copiar e colar, basicamente. Então, a tela de consultar cliente, só colocar aqui em cima e adicionar o Crisp aqui. Na tela de cadastrar compra, a mesma coisa. Adiciona o Crisp aqui em cima e aqui na frente. Consultar compra, a mesma coisa. Adiciona aqui e aqui. Cadastrar produto, a mesma coisa. Aqui, aqui. E consultar produto, a mesma coisa. Aqui e aqui. Salvando todos esses arquivos, vai lá no navegador e testa cada uma das telas para ver se eles estão bonitinhos assim, dessa forma como esperado. A lista que a gente montou, beleza? Organizada, bonitinho. Consultar a mesma coisa. O compra deu uma diferença absurda, que ficou muito mais bonito que antes, certo? Nossas listas ok. Consultar compra também ok. Beleza? Então é isso. Nessa aula a gente fez bastante coisa, falei muito e espero que você tenha entendido tudo que eu falei. É lógico que eu passei muito rápido por alguns conceitos, então se você teve alguma dúvida, deixa no comentário. Dá uma volta lá no site, na documentação do Django, para você entender as coisas, como é que funcionam bem, porque lá está tudo muito bem explicado. Se você gostou do curso, se você tem sugestão, reclamação, alguma coisa, pode comentar aí que eu vou responder. Deixa o seu like e se inscreve no canal para receber as atualizações. Te espero no próximo e último vídeo, que a gente vai fazer o CRUD, que é justamente tornar todo o nosso site realmente funcional. Que a gente vai salvar os registros no banco, vai consultar todo mundo, apagar coisa e essa é a chave final para a gente poder fechar esse mini curso com chave de ouro, beleza? É isso aí. Espero que tenha gostado, espero que tenha entendido tudo, espero que você esteja adorando o Django, assim como eu gosto pra caramba. E espero que esteja gostando da minha didática também e que eu esteja te ajudando em alguma coisa, beleza? Então, já dei os recados. Até o próximo vídeo. Falou, valeu!